Existe um caminho certo a se seguir. Existe uma cartilha que todo mundo faz, que as famílias fazem, que as instituições fazem, que faz você viver mais do mesmo. Existe essa cartilha. Existe um caminho que todo mundo quer seguir, que todo mundo segue. E quando você não segue esse caminho, você vai contra a manada. Quando você vai contra a manada, você geralmente vai ser diferente. Você vai ter resultados diferentes. Se tornar a ovelha negra da família, aceitar ser odiada, julgada, aceitar ser a fria, aceitar ser a pessoa que faz tudo diferente, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E as pessoas que seguiram caminhos diferentes são as pessoas que têm resultados expressivos que você admira, são as pessoas que fazem coisas diferentes. Eu sou tratada como a egoísta, eu sou tratada como a pessoa que pensa em si mesma, eu sou tratada como a ambiciosa demais, e tudo isso é só elogio pra mim, de verdade, porque o meu objetivo é único e exclusivamente ser diferente da minha família, fazer diferente do que os meus antepassados, ter coisas diferentes, realizar coisas diferentes, pisar em lugares diferentes. Isso me torna a ovelha negra da família. Isso me torna a ovelha negra das pessoas que têm um pensamento tradicionalista. Isso é um benefício pra mim. Isso é maravilhoso pra mim. Eu não acho isso ruim. E eu acho isso incrível. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como se tornar a ovelha negra da sua família. Como se tornar a ovelha negra da faculdade. Como se tornar a ovelha negra de qualquer situação. Porque dentro de você há algo que grita. Há uma voz que diz pra você, você pode mais. Tem coisas melhores pra você. Você pode ir além. Tem coisas pra você diferentes daquilo que você já viu. Só que você deixa de ouvir essa voz porque você simplesmente faz o que todo mundo tá mandando. E nesse vídeo eu vou te ensinar como ouvir essa voz. Que essa voz, ela tem razão. Ela tem algo diferente dentro de você. E ela nasceu dentro de você para ser ouvida. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a como se tornar a ovelha negra da família. Porque foi a melhor coisa que aconteceu comigo e salvou a minha vida. Salvou eu mesma. Bom, bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Ana, esse é o A Rainha Ana, o canal onde eu ensino você a ser a rainha da sua vida. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que comece pela raiva, sabe? Eu sempre fui a criança que sentiu raiva. Raiva da injustiça, raiva da pobreza que eu vivia, raiva do pensamento retrógrado que as pessoas tinham. Eu sempre senti raiva, uma raiva gigantesca. Essa raiva, ela não vem à toa. Essa raiva é o seu eu revoltado dentro de você. Essa raiva é o arquétipo de rebelde que você tem. Não deixe essa raiva embora. Por exemplo, eu sentia muita raiva da ignorância, da falta, da fome que as pessoas tinham de conhecimento. Eu sentia muita raiva de eu não ter o conhecimento. Eu sentia muita raiva de eu não ter o dinheiro. Eu sentia muita raiva de eu não poder fazer coisas que eu não podia porque eu sentia raiva de estar numa posição... Raiva, sabe? A raiva, ela não é de todo ruim. Comece pela raiva. Todas as pessoas que começaram a ter um pensamento de vou fazer diferente, todas as pessoas, absolutamente todas elas sentiram uma ira. Recentemente eu assisti o filme da Mulan. E no filme da Mulan mostra toda a trajetória do personagem, sendo uma mulher proibida de fazer coisas de guerra, de pegar uma espada, de aprender a se defender, de guerrear. O pai dela é chamado pra guerra e ela é uma jovem. O pai dela já é velho, idoso, já lutou. Só que ele é o único homem da família. E o Império Chinês precisa de um homem, o primogênito, ou um homem da família pra ir pra guerra. Ela vai no lugar do pai dela. E ela desonra a família dela. Esse filme me trouxe a ideia desse vídeo. Porque, para pra pensar. Ela era a menina a menina moleca que mais brincava, que adorava a espada, detestava a boneca. Quando a casamenteira foi fazer a formação dela, ela estava completamente desproporcional aos padrões da época. Eu sou completamente apaixonada pelos filmes, pelos roteiros, eu sou cinéfila. E isso me faz tirar insights incríveis, me inspira pra vida. Quando ela pega e decide fazer algo diferente, ir na guerra no lugar do pai dela como um homem, ela salva o pai dela, mas ainda assim ela é esculachada. Por quê? Porque dentro dela sempre teve uma raiva. Dentro dela sempre teve uma revolta pelo sistema, uma revolta por ter que ser a mais velha, ela tinha que casar, ela não queria casar. Olha, observe, tudo que você sente em relação a uma situação ou alguma história sua, essa raiva que você sente, não joga ela fora. Ela é combustível.
Você vai começar a se tornar a ovelha negra da sua família e ter sucesso em tudo que você fizer, começando pela raiva. A raiva é importante. A raiva é sinônimo de que dentro de você há uma heroína querendo se salvar naquela situação. Não cale a sua raiva, sabe? Porque a raiva é o que vai mostrar pra você que você tá batendo contra o sistema. É isso mesmo que você tem que fazer, sentir raiva. Sentir raiva mostra que você não concorda com aquilo. Não concorda com o que te impõe. Então, na cabeça das pessoas, como eu sou uma mulher casada, mãe, eu não posso fazer nada grandioso. Ou eu não devo fazer nada grandioso. Ou eu não devo pensar diferente. De acordo com a instituição religiosa, eu não posso ser ambiciosa. Eu não posso ter uma carreira de sucesso. Eu não posso fazer nada disso. Isso não me cabe. A minha raiva, a minha vontade, o meu desejo, a minha revolta, ela é válida. Eu começo por ela. Porque não significa que eu sou isso, eu devo viver nos padrões que você criou pra mim. Não significa que eu sou aquilo que eu devo viver nos padrões que você disse que eu devo viver. Eu não vou viver nos padrões que você criou pra mim. Eu não vou viver nos padrões, na expectativa que você tem sobre mim, que o mundo tem sobre mim, que a sociedade tem sobre mim. Eu posso fazer o que eu quero. Entende? Dentro dos padrões éticos, morais e de princípios que eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Deus é lindo. Não há nada de errado em eu querer ter sucesso, ser ambiciosa, viver uma vida de sucesso e ter uma família também. Será que é difícil as pessoas entenderem? É difícil as pessoas compreenderem? As mulheres podem sim. Claro que uma coisa às vezes vai sofrer. Você compensa, você fica um tempo fora, você volta, sabe? As mães, as mulheres se sentem culpadas 24 horas por dia por quererem uma vida diferente. Por quererem uma vida diferente do que foi imposto a elas. Vocês não precisam ficar sentindo essa culpa. Sinta essa raiva. Essa raiva alimenta essa ovelha negra que existe dentro de você. Próxima coisa, você questiona. O sistema, ele foi feito e imposto. Mulheres, seja isso. Mulher cristã faz isso. Mulher cristã vive de vestido rosa, gira e é feminina. E lá, 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 lá. Essa é a mulher cristã, que é a mulher feminina que existe. Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. Eu questiono. Por quê? Me diz por quê. Pra eu ser uma mulher feminina, eu tenho que abrir mão de absolutamente tudo que eu acredito que eu quero. Porque eu quero um marido. Eu não posso ter um marido, uma família feliz e uma carreira de sucesso? Não tem como? Será que não? Ou será que você quer que eu me diminua porque você desistiu dos seus sonhos? Porque as mulheres tituladas as grandes mães e matriarcas, elas não procuraram fazer muito mais do que foi imposto para elas. Porque na época delas era muito mais difícil, eu acredito. Eu não tô tirando o mérito delas, só tô dizendo que era muito mais difícil. Porém, agora que eu posso, eu questiono você. Eu questiono o império que foi criado em cima das mulheres. Eu questiono a vida, a carreira, a trajetória, a história que uma mulher tem. Eu questiono isso. Por que não? O que tem de errado comigo? O que tem de errado com vocês? Aonde que nós paramos? Que nós tiramos totalmente a capacidade das mulheres? Mulheres têm capacidade de criar, inventar, gerir? Tem. Não quer dizer que a mulher que é CEO, ela não ame o marido dela e não ame os filhos. Não quer dizer que a mulher que é médica, engenheira, que é artista, que é cantora, que é escritora, que faz turnê pro seu livro, não quer dizer que ela não possa ter um marido, uma família feliz. É necessário que esse homem entenda e compreenda essa mulher. É necessário que esse sistema entenda e compreenda os sonhos dessa mulher, que apoie a realização dela. Olha, o mundo tá aqui para aplaudir a realização dos homens. E eu amo homens másculos. Eu amo homens que são líderes. Eu adoro isso, sério. Eu honro os homens que cuidam das suas famílias. Mas as mulheres também podem trazer o arroz para casa. As mulheres também podem trazer o feijão para casa. As mulheres podem contribuir com os lares. Elas podem ser muito mais do que imaginaram. Eu questiono esse padrão. Eu questiono isso. Depois questione. Comece com a raiva. As pessoas te impõem algo, você sente raiva. Depois você questiona. Será que realmente não é possível? Ou as pessoas que fizeram, elas não quiseram ter trabalho? Porque família dá trabalho. Ser mãe dá trabalho. Ter uma carreira e estudar dá trabalho. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém te contou até agora. Olha, ser mulher é complexo.
Ser mulher é complexo. Gerir família, gerir corpo, gerir mente, gerir tarefas domésticas e tarefas familiares da maternidade, gerir família, carreira e trabalho, dá trabalho. Mas Deus colocou dentro da gente, dentro do nosso cérebro, a capacidade para lidar com essa complexidade que era a vida da mulher. Para você ter sucesso nas outras coisas, você não precisa abolir uma. Você sempre vai abolir você mesma. Você sempre vai abolir e sacrificar o seu eu. Sempre, as mulheres sempre fazem isso. Questione esse padrão. Questione esse método imposto a você. Será mesmo que isso é a única maneira de viver? Não faça igual. Desobedeça. Faça exatamente o contrário. Falaram pra mim que eu não ia ser nada nem ninguém. Eu fiz exatamente o contrário. Disseram pra mim que eu tenho que me sacrificar para que meu marido e meu filho vá bem. Mas a carreira dele vai passar, o meu filho vai embora, e o que sobra pra mim? Eu desobedeço isso. Eu construo junto com a minha família, junto com o meu casamento, a vida dos meus sonhos. A vida que eu quero. Nos meus próprios padrões. Eu não vou obedecer a um sistema que oprime os sonhos individuais femininos, que oprimem a capacidade de inteligência e de gerir de uma mulher. Para mim, todo mundo ganha quando uma mulher ganha. Todo mundo ganha quando uma mulher vence. Todo mundo ganha. A filha, o filho, o marido, todo mundo ganha. Toda vez que você se deparar com uma situação, que você sentir raiva, que você questionar, preste atenção. Desobedeça. Desobedeça o pensamento do seu esposo. Desobedeça o pensamento da sua mãe. Faça diferente. Desobedeça a religião. Faça diferente. Faça mais. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai ter momentos que vai se sentir a pior filha do mundo, a pior esposa do mundo, a pior mãe do mundo. Você vai sentir dor, você vai se sentir isolada, você vai se sentir sozinha, você vai se sentir burra, você vai se sentir incapaz. Você vai ter que conviver com esses conflitos. Porque se você quer realmente fazer diferente, o que separa você das suas antecessoras é que quando elas lidaram com esse tipo de sentimento, elas não suportaram e voltaram para o que era mais conhecido e cômodo. Voltaram para ser sustentada, abaixar a cabeça e calar a boca. Não há nada de errado em ser sustentada. Eu sou sustentada pelo meu marido. Mas acredite em mim, volte daqui a 5 anos. Isso não vai acontecer mais. Porque eu tenho capacidade para mais, você também tem para mais. Todos os sucessos que são impostos, o lado obscuro do sucesso ninguém fala. O lado obscuro da independência ninguém fala. Você vai ser questionada. Você vai se sentir culpada por às vezes faltar uma reunião escolar. Você vai se sentir culpada por não poder estar naquele horário no encontro com seu esposo. Mas você não pode viver nisso. Você vai ter que suportar esse sentimento. Sentimento de exílio. Vão te exilar. Vão te culpar. Você mesmo vai se martirizar. Você já tá treinada para isso. Seu subconsciente já tá treinado, domesticado para te ferir quando você fizer algo bom para você e que não é bom para as outras pessoas. Quando você fizer algo que é só bom para você e que no futuro a sua família também vai ver frutos, e que no futuro o seu marido também vai ver frutos, e que no futuro a sua mãe também vai ver frutos, você vai ter que lidar com essa dor, vai ter que lidar com esse caos, com a culpa que você vai sentir, porque você é programada para obedecer, é programada para abaixar a cabeça. Então fazer diferente vai gerar dor, você tem que suportar essa dor, porque isso vai só durar um período, não é para sempre. Você vai ficar muito solitária. Muito. Muito. As suas amizades vão despencar. A sua vida sexual às vezes não vai ficar tão boa. Você vai ter que lidar com a solidão.
Você tem que lidar com isso. Por quê? Quando você decide fazer diferente, você precisa entender que é um caminho novo pra você. Pra a geração que vai vir depois de você, não. Mas pra você é novo. Tudo que é novo assusta. Tudo que é novo é repelido pela manada. É repelido pela população. É repelido pela massa. Se a sua família, as pessoas que estão envolvendo você, elas repelem você, é porque é novo. Elas não gostam do novo. Você tem que aprender a lidar com a solidão. O caminho para se tornar uma revolucionária na sua família e na sua geração é solitário. Não pode ser. Não é talvez. Não. É certeza. Será solitário. Você vai ficar sozinha. Muitas das vezes. Você vai ficar sozinha. E o que você deve fazer quando se sentir sozinha? Amar a sua companhia. Você vai ter que bancar a sua decisão. Porque qualquer decisão que você tomar vai ser em detrimento de uma outra. Não há como, presta atenção, não há como ter tudo. A vida de uma mulher que tem sucesso na vida financeira individual, tem sucesso no casamento e tem sucesso com a família, ela não é perfeita, porque perfeição não existe. Vai ter dias que ela vai não conseguir fazer as coisas aqui com o casamento. E o marido vai ter que entender, ele vai ter que compensar, ele vai ter que estar com a família quando ela não puder. Porque ela também esteve com a família quando ele não pôde. Casamento e família funciona assim. Os filhos vão ter que compreender que a mãe está fazendo algo para ela, que a mãe está sentada, que está estudando, que a mãe está trabalhando, que a mãe está construindo algo para ela. Mas quando a mãe tiver tempo, ela vai estar com vocês. Mamãe está aqui. Mamãe agora não pode, mas a mamãe vai estar. Isso é solitário. Ser mulher é solitário. Ninguém entende o peso que é ser mulher. Ninguém entende o peso que é ser gente. Ninguém entende isso. E você, o que você vai fazer em relação a isso? Amar a sua própria companhia. Abraçar a sua solidão. Abraçar a solitude. Você vai segurar na mão dela, vai dar as mãos para ela e vai falar, eu tô aqui só com você. Eu tô aqui. Porque você tomou a decisão. Porque as pessoas que estão sentadas nos portões das suas casas, cheias de amigas para fazer fofoca e crochê, elas têm um monte de companhia. Sim, mas elas escolheram uma vida medíocre. Não é isso que você escolheu. Então vai ter que suportar estar sozinha. Ninguém tem que te entender. E ninguém vai. Até dar certo, até você dar certo na visão das outras pessoas, ninguém vai te entender. Nem as pessoas que você ama. Vai ter que suportar a solidão. Você vai ficar muito sozinha. Mas depois disso tem um ponto muito crucial, muito importante. Depois que você ficar muito sozinha, você vai mostrar pro mundo quem você é. Você mostra pro mundo quem é você. Você mostra do que você é capaz. Porque primeiro você é louca. Primeiro você é desobediente. Primeiro você é revoltada. Depois você vira gênio. Depois você dá certo. Você começa a entender quem você é. Porque no começo a gente não sabe o que está seguindo. A gente só está seguindo o instinto. A gente nem sabe direito o que está fazendo. E é normal, tá? Ninguém sabe direito o que está fazendo. É natural. As pessoas só repetem hábitos todos os dias porque elas vislumbram uma coisa que a alma delas e Deus colocou no coração delas, mas a gente não sabe certo, a gente não sabe se é no caminho certo, a gente não tem certeza. Então a gente fica perdido. Mas aí você começa a descobrir quem você é. Você fala, tá, existem 1000 outras possibilidades que eu poderia seguir, mas nesse caminho aqui, eu tô amando, eu tô me amando, eu tô gostando de mim, eu tô acreditando em mim. Eu tô indo longe. E aí você começa a finalmente se aceitar. Você começa a aceitar suas particularidades. Porque antes você era revoltada, mas não se aceitava. Agora você se aceita. Você fala, é isso mesmo que eu sou. É isso mesmo que eu quis dizer. Eu disse o que eu disse. Eu fiz o que eu fiz. Não vou pedir desculpa por ser eu mesma. Não vou pedir desculpa por me revoltar. Eu não acredito nesse propósito. Não acredito nessa forma de viver. Você começa a aceitar quem é. Depois da solidão, da dor e do sofrimento, você começa a aceitar quem você é. Aí você fala, não, essa sou eu.
Olha a mim. Que lindo. Ainda dói. Mas você começa a se ver. Porque era bruto. Aí você começa a se lapidar. Porque você começa a fazer escolhas. Não pra você, sim pra mim. Não pra você, sim pra mim. Não pra aquilo, sim porque eu quero. E aí você começa, caramba, eu tô vendo algo aqui. No início é só uma intuição. Depois que você começa a se ver de verdade. No início você só quer confrontar. Lá no início você só confronta. Mas agora, finalmente, você se aceita. Você aceita quem é. Olha, você aceita o fato de eu não vou ser compreendida por todos. Eu vou ser odiada por 70%. Mas eu aceito quem eu sou. Eu prefiro 1000 vezes viver sendo apedrejada pela escolha que eu fiz do que viver sendo aplaudida, aclamada, acariciada, venerada pela escolha dos outros. Aí você se aceita. Quando você passa pelo caminho de se descobrir, você finalmente, você fala, eu tô fazendo isso por mim. Sabe por que eu gravo pra vocês? Porque eu tô fazendo isso por mim. Porque se eu tivesse alguém que fale como eu falo, que ensine as pessoas a se tornarem rainhas de si mesmas, quando eu estava lá, sei lá, nos meus 17 anos, como minha vida seria mais fácil? Sabe pelo que eu tô fazendo aqui? Eu faço por mim mesma. Por mais eus. Porque eu sei que tem alguém do outro lado que já duvidou da capacidade, que já quis desistir, que já achou que acabou e que já teve dentro de si a centelha de sucesso, a centelha de independência, a centelha, mas apagou isso diversas vezes pelo ambiente, pela religiosidade, pelas pessoas, pelo casamento, pela maternidade. Nada disso pode suprir quem você é. Finalmente você vai fazer por você mesma. Você não vai fazer mais pra ganhar dinheiro, não é pra dinheiro. Você não tá fazendo mais pra like, você não tá fazendo mais pra visualizações, você chegou em outro patamar, você faz por você. Porque você bate no seu ombro, você olha pra sua criança, pra sua jovem que sofreu e você fala, eu tô aqui por você. Eu faço por você. Eu tô aqui pela gente. Eu faço pela gente. Terão outras meninas que virão depois de mim, vão olhar pra mim e vão se exemplificar. Vão ressignificar. Vão se espelhar. Você faz por você mesma. Você para de fazer só pra revolta. Você para de fazer só pra mostrar que tá certa. Você começa a fazer porque você acredita fielmente naquilo. Porque aquilo é parte de você. Porque aquilo representa quem você é. Se não fosse isso, você não seria quem você é. E isso é lindo. É lindo fazer as coisas por você mesma. É lindo, é lindo. Aí, quando chegar nesse exato momento de você começar a fazer, independente das quantidades, do like, do reconhecimento, quando você começa a fazer por você, nesse exato momento, você vai ser reconhecida. Quando você ignorar, quando você não quiser mais aplausos, quando você não estiver nem aí pro que estão falando de você, é nesse momento que o reconhecimento e a admiração vai vir. Então, se prepare. Ignore o que estão falando, ignore o que estão pensando, a vida é sua. A partir desse momento que você chegar nesse nível de pensamento, as pessoas vão olhar pra você e vão dizer, uau, olha quem ela é. Olha quem ela se tornou. Pessoas novas chegarão na sua vida e admirarão você. Pessoas que você nunca conheceu vão aplaudir você. Porque você começou a fazer por si mesma. Quando você faz por si mesma, você tá nesse nível de vibração aqui, ó. E aí as pessoas vão olhar pra você e você vai magnetizar elas. É a partir daí que você vai ser admirada. A partir daí que você vai ser reconhecida. Aí agora você não é mais a louca. Você é alguém que deu certo. No início, você era só um repelente do sistema. Agora você é um exemplo a ser seguido. E deixa eu te falar, você acha que a sua família, os seus pares vão admirar você primeiro? Muito pelo contrário. Quando você for reconhecida por fora, é só quando você for reconhecida por
estranhos que as pessoas que você conhece vai te dar crédito. Ninguém que você conhece vai te dar crédito pela estrutura diferente que você criou, até alguém te dar crédito. Foi assim aqui em casa. Foi assim aqui em casa, foi assim na minha família, foi assim na família de todas as pessoas que fizeram algo diferente. Todas as mulheres, elas não recebem créditos. Você não precisa e não espere reconhecimento familiar, não espere reconhecimento de amizades, porque não vai vir. Os seus pares só vão te dar o like, o reconhecimento ou a aprovação só depois que eles verem estranhos te aprovando. Porque na cabeça deles é tipo assim, essa pessoa que eu conheço, que eu limpei a bunda, que eu durmo com ela, essa e essa, a minha mãe, a minha tia, a minha prima, caramba, ela ajudou aquela pessoa tá dizendo que ela é boa, então ela deve ser boa. As pessoas funcionam assim, as pessoas que você ama funcionam assim. Elas só vão te admirar por reconhecimento externo. Aí, a partir daí, você vai ser reconhecida na família. A partir daí, as pessoas da sua família vão te admirar. Não espere da família primeiro, de casa primeiro. Não. Primeiro você faz o seu trabalho. Faz por você. Ganha a admiração de estranhos. Faz o seu trabalho bem. E aí a sua família vai... caramba! Realmente ela é valorizada lá. E eles começam a te valorizar dentro. Por último, e o que eu mais amo na história de ser ovelha negra, é que eu mudo a regra. Eu mudo a regra. O que era imposto, eu mudo. O jogo que todo mundo joga, eu jogo diferente. Eu mudo a regra e deixo a minha marca. Eu faço diferente. E aí alguém, num lugar do mundo, vai poder olhar para o que eu fiz. Alguma prima, alguém que vai vir depois de mim, vai olhar o que eu fiz e vai falar assim, caramba, tem como eu viver diferente. Eu deixei a minha marca. O meu legado não é ser famosa. O meu legado não é ser coerente com o que as pessoas... Meu legado é a minha história. É a minha identidade. E aí outras pessoas vão poder olhar depois de mim e falar, deu certo. Foi maluca, mas deu certo. Foi revoltada, mas colheu frutos. Ela teve suor e lágrima. Ela teve que lidar com casamento, com filho, com trabalho, com estudo. Mas ela conseguiu. Eu consigo também. Dá certo pra mim também. Eu deixo a minha marca. Porque a minha marca, gente, não é fazer algo que todo mundo entenda. A minha marca é fazer algo que eu ame, eu compreenda, eu me orgulhe. E aí, a partir daí, eu mudo a regra do jogo. Porque antes, se alguém que olhava pra mim ou acreditasse pra sua própria vida, ela cresceu regida por sistemas, dogmas, estruturas, paradigmas que encolhiam as mulheres. Se um dia elas se encostarem na minha linha do tempo, se elas se encostarem na minha vida aqui na Terra, se elas tiverem uma conexão comigo, elas vão ver que é diferente, que pode ser diferente. Aí eu deixo a história mudada. Eu deixo para elas a opção de fazer diferente. Elas podem querer ou não, não importa, alguém fez. Existe uma representatividade, existe alguém na família fez, alguém da história fez. Alguém do trabalho fez, alguém da faculdade fez, alguém foi diferente. Aquela mulher fez diferente, aquela mulher decidiu fazer diferente. Não preciso dizer mais nada. Ser ovelha negra é a melhor coisa do mundo. Fazer diferente da manada é a melhor coisa do mundo. Porque eu pago preço por obedecer o que você diz que eu tenho que fazer. A infelicidade, o abatimento, a depressão, a ansiedade, o pensamento do que eu poderia ser mais. Mas eu também pago o preço do sucesso, de ter o que eu quero. Eu vou ter que abdicar de tempo com a minha família, eu vou ter que abdicar de tempo com meu filho, eu vou ter que abdicar de algumas coisas. Mas ali é muito melhor, eu me sinto muito melhor. Tudo tem seu preço, basta saber qual você vai querer pagar. Eu pago o meu. Eu prefiro que doa, mas que eu tenha a vida que eu quero. Enquanto tá todo mundo correndo pro precipício, juntinho, gritando bé. Eu vou louvando a Deus, sendo preta, pro caminho totalmente diferente, feliz. Eu sou aquele pinguim que virou as costas pra todo mundo e foi sozinho andando pro gelo. Provavelmente vai morrer, mas ele fez o que queria. Eu vou morrer fazendo o que eu quero. Um beijo.
Até o próximo vídeo.